Fala pessoal, professor Luiz Rezende, começando nesse sabadão uma aula de resolução de questões de atualidades para o TJ São Paulo. E se você estuda para qualquer outro concurso que tenha atualidades, fica aqui que eu vou trabalhar um tema extremamente importante que é abordado tanto em questões objetivas quanto em discursivas, que é a questão econômica internacional, a posição da China e a guerra comercial China-Estados Unidos e como essa relação se dá no mundo de hoje globalizado, perfeito? Então eu escolhi 5 questõezinhas, a aula é de meia hora, para que a gente possa aprofundar, para que a gente possa minimamente falar dos tópicos e poder trabalhar eles, beleza? Eu estou sem retorno aqui hoje, mas quero convidá-lo a estar no meu Instagram, @prof.luiz.rezende, Luiz com Z, Rezende com Z. E se você for adquirir qualquer produto, assinatura, curso isolado, desde a assinatura de questões até a ilimitada, que é completa, tem o meu cupom de desconto, Rezende5. Então é só aplicar o cupom na hora de compra do curso, com um cupomzão, um descontão, é sempre bom, beleza? Bom, pessoal, a gente sabe que a China, ela nos últimos 25, 30 anos, se transformou de um país subdesenvolvido do ponto de vista industrial para um país industrialização, um país altamente industrializado, e tem uma coisa que até é um pouco irônica, né? O grande start da China para criar relações internacionais comerciais praticamente com o mundo todo foi ela entrar na Organização Mundial do Comércio, que é uma organização dentro do guarda-chuva da ONU, assim como a Organização Mundial de Saúde, assim como a Unesco, e ela faz pactuações internacionais da balança comercial, da importação e exportação, acordos comerciais entre blocos, países e áreas de interesse. E quem incentivou a entrada da China na OMC foram os Estados Unidos, querendo incentivar distanciamento à época da Guerra Fria entre a China e a União Soviética. Só para a gente dar um contexto, isso é importante, a China era um país comunista, não era muito próximo da União Soviética, também um país comunista. Então os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, anos 70, anos 80, né, a União Soviética ela acaba no início dos anos 90, ela fazia ações para incentivar o crescimento comercial da China, meio como um contraponto dentro do bloco socialista à União Soviética. Quem diria que hoje a China ela é a segunda maior economia do mundo. Alguns analistas preveem, alguns analistas não, né? É meio como consenso, inclusive dos economistas estadunidenses, que esse caminho é inevitável e a China sim vai se tornar, até o final da década, a maior economia do mundo. E a China hoje é próxima da Rússia, né? Hoje a China é o grande chancelador da ação russa na Ucrânia. Então a Rússia, maior herdeira do legado soviético, é próxima da China, e a China ela se tornou uma potência, e essa disputa comercial entre Estados Unidos e China, por conta da entrada, né, na Organização Mundial do Comércio, incentivado pelos Estados Unidos. Tem um documentário da Netflix, que, na verdade uma série, que tem vários, eu só não sei o nome, mas depois eu passo no meu Instagram, que tem vários vídeos de 20 minutos explicando temas. China, industrialização, indústria do automóvel, Disney, indústria do plástico. E nesse vídeo que fala sobre a China, fala essa história da OMC, se você quiser conhecer, numa linguagem mais direta, beleza? Dito tudo isso, vamos para a primeira questão. Primeira questãozinha aqui da nossa plataforma. Deixa eu só limpar aqui o gabarito para a gente realizar juntos, né, a correção. Agora sim, vamos lá. Então, você já sabe como funciona, né? Vou trabalhando, explicando, vou trabalhando e contextualizando para você. Primeira questão, eu peguei questões de várias bancas organizadoras por um motivo óbvio, né? A prova do TJ vai acontecer, nós não temos muita questão da banca organizadora da VUNESP sobre esse tema. Aqui o importante é a gente entender o tema, entender a abordagem do tema, por isso que eu peguei de várias bancas organizadoras. Então vamos lá. Avalie se as afirmativas a seguir descrevem corretamente a posição do atual governo brasileiro em relação à China. Ó, atenção, essa questão é de 2023, então estamos já falando do governo atual.
estamos já falando do governo Lula. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, tendo preenchido o lugar antes ocupado pelos Estados Unidos. Perfeito. A China, ela já era o maior parceiro comercial do Brasil no início do governo Bolsonaro. Durante todo o governo Bolsonaro, a China se manteve em primeiro lugar, e com o governo Lula, a China continua sendo o maior parceiro comercial do Brasil. Eu estou dizendo isso porque, do ponto de vista ideológico, o governo Lula é um governo de centro-esquerda, bem centro-esquerda, assim, bem leve, né? Não é um governo socialista, está longe de ser um governo comunista. É um governo de centro-esquerda, e ele, em tese, do ponto de vista ideológico, é mais próximo da China comunista. E o governo Bolsonaro, um governo de extrema-direita, ele é muito mais próximo de uma visão liberal de mercado. E em nenhum momento a China diminuiu a relação com o Brasil comercial, porque afinal de contas a ideologia está aqui, mas as questões comerciais suplantam tudo. Então, se você tiver alguma questão dizendo que no governo Bolsonaro a China diminuiu a participação comercial com o Brasil enviou menos commodities para a China, balela. Inclusive, durante a pandemia, o que salvou o PIB brasileiro em 2020 é porque serviços naufragou, né, o PIB, indústria naufragou, foi exatamente o aumento de exportação de commodities do agronegócio para a China. Então, a China tem 1,4 bilhões de pessoas, elas estavam em casa, precisavam comer, então, em nenhum momento deixou de ser a primeira afirmação, portanto, tá certo. Alternativa 2, né, afirmação 2, a China é uma potência e lidera os BRICS, motivo pelo qual a aproximação diplomática é uma oportunidade para o Brasil discutir temas globais. É engraçado, né? Os BRICS foram criados, Brasil, Rússia, Índia, China e posteriormente entrando a África do Sul, em países que eram países alinhados ideologicamente lá na época do governo Fernando Henrique Cardoso, e que eram países ali do ponto de vista industrial e em desenvolvimento. Um deles não é mais, né? Um deles está super desenvolvido e ele pode ser considerado pelo PIB dele líder dos BRICS, assim como o Brasil é o líder do Mercosul pelo tamanho do PIB. Então a segunda afirmação também está correta. Terceira afirmação. O Brasil reiterou o princípio de uma só China, o reconhecimento da República Popular da China e o entendimento que Taiwan é parte do território chinês. Perfeito, né? O Brasil ele tem uma posição diplomática de reconhecer a autonomia da China em relação a Taiwan, ou seja, não reconhecendo o movimento de independência de Taiwan, entendendo que é território chinês. Isso sim é uma questão mais ideológica que as outras duas, né? Então as três afirmações estão corretas sobre a economia da China em relação com o Brasil. Acho que talvez essa terceira aqui possa ter gerado algum erro, talvez um percentual considerável tenha ido nessa B aqui. Vamos ver, vamos tirar a prova dos 9. Ó, percentual de erro maior que eu imaginava. Questão difícil, questão que teve 60% de erro. Qualquer questãozinha que tenha aí mais de 50% de erro é considerada difícil. E, como eu previ, a maioria das pessoas foi na B, que exclui a alternativa 3, a afirmação 3. Próxima questão. Questãozinha de 2019, mas como fala de Bitcoin, e o esquema aqui ele fala de muita coisa, eu acho que valeu a pena por aqui. Bitcoin afunda para menor nível em 6 meses com anúncio de fiscalização da China. Aí tem lá a fonte, né? Sobre essa matéria noticiada, analise as assertivas a seguir e marque a alternativa correta. Para a gente ganhar tempo, eu vou ler a afirmativa e a gente já diz se ela está correta ou não. Então, uma questão que fala de economia, criptoativo e a posição histórica do governo chinês. O Bitcoin despencou para o menor... né? O Bitcoin despencou para o menor nível em 6 meses nessa sexta, depois que o Banco Central da China lançou uma nova operação de fiscalização sobre operações com criptomoedas, alertando sobre o risco ligado à emissão ou negociação dela. É verdade, a China teve uma ação contra os criptoativos em 2019, mantém até hoje, e esse primeiro impacto fez desabar o valor do Bitcoin. O Banco Central da China em Xangai afirmou que vai combater crescentes casos de ilegalidade envolvendo moedas digitais. A autoridade monetária também alertou investidores a não confundirem criptomoedas
com a tecnologia de blockchain, que eu explico, né, nas aulas de informática, nas aulas de conhecimentos bancários. Uma coisa é tecnologia, outra coisa é o criptoativo XYZ. A China estava tendo muito caso de fraude envolvendo criptoativos, e quando a China apresenta esse relatório do governo chinês apresentando a quantidade de fraudes envolvendo criptoativos, é óbvio que uma moeda é fragilizada, né? Nem tem como ser diferente. Então você verbaliza que o criptoativo está afetado, você verbaliza que tem algum problema de criptoativo, você desaba a moeda. Faz parte do show. Então a 2 está correta também. 3. O Banco Central Chinês se prepara para lançar sua própria moeda digital. O presidente Xi Jinping afirmou no mês passado que a primeira maior economia do mundo deve acelerar o desenvolvimento. Em primeiro lugar, né, está dizendo que é a maior economia do mundo, e por enquanto não é. E a China ela não verbalizou ainda a aquisição do seu criptoativo, portanto as afirmações 1 e 2 estão corretas, a 3 não. Acho que teve muito erro também, porque é o tipo de questão que é um tipo de questão muito analítica, né? E cá entre nós, previ, uma questão muito analítica, e essa afirmação 3 ela é muito variável, assim como a 2, né? Fez um relatório, porque existe mais 60% mais 50% de erro. Por quê? Porque, na verdade, existe um senso comum, existe aí um conhecimento empírico de que a criptomoeda é inviolável, é segura. Na verdade, ela tem níveis de segurança justamente por não ser ancorada com nenhuma economia e ser de difícil, mas não impossível rastreamento. E hoje tem muita regulamentação em cima disso, né? Então, acho que a 2, as pessoas elas entenderam que estava errada sobre isso. Terceira questãozinha. É uma questão antiga também, mas é de um tema atual. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Por exemplo, se a gente for pegar uma questão sobre Covid, mesmo que o Covid tenha acontecido em 2019, as consequências mais pesadas 2019 e 2020, a gente tem até hoje, né? Vacina. Por exemplo, a minha mãe é idosa, ela tem 78 anos e ela foi em vários postos de saúde, porque ela é amiga de todo mundo dos postos de saúde do bairro dela, mesmo que ela tenha convênio. Né, pega o carrinho dela e vai lá, enfim, né, uma senhora ativa, e não tinha a vacina para o Covid disponível para a próxima dose, né, e ela tanto labutou que encontrou, e você vê agora o presidente Biden com Covid, né, e ele é afastado da campanha. Quer dizer, ele pode não continuar na campanha por outros motivos, questão da memória e tal, mas, enfim, é um bom tema, inclusive, para atualidades esse, vou dar uma aula sobre isso, sobre as eleições americanas, mas o fato é que efetivamente o Covid ele ainda está entre nós, né? É um tema que está presente no nosso dia a dia. Então você pode pegar um tema do passado que tem consequência futura. Portanto, vamos lá. O Ministério do Comércio da China informou nesta segunda-feira que companhias chinesas pararam de comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos. E a China não descarta impor tarifas a esses bens norte-americanos comprados a partir de uma data. O fragmento acima, retirado do site UOL, revela mais um evento que constitui a guerra comercial entre China e Estados Unidos, ao anunciar a última frase que não descarta impor tarifas a esses bens norte-americanos. A China propõe. Esse é um tema bom, é um tema muito atual. Protecionismo econômico. Quando o Brasil ele faz uma discussão de cobrar imposto das compras feitas nos sites orientais, né, da Shein, Shopee, ele argumenta que o percentual que ele vai ganhar em cima dessas tarifas não é muito significativo. O que é mais significativo é você tentar pelo menos dar um nível de competitividade para a indústria nacional. Porque, afinal de contas, se você tarifa, você aumenta o custo do produto para o cliente final e você gera um pouco mais de competitividade para o produto nacional, para a fabricação nacional, para a indústria têxtil nacional. Eu falo isso porque muita gente compra roupa, né, desses sites orientais. Eu já comprei também. Então, isso é protecionismo. É você ter uma medida de taxação de produtos importados para que você fortaleça a indústria nacional. O Trump,
que concorre às eleições contra o Biden ou contra um candidato, caso o Biden não continue nas eleições, é um tema bom para a gente acompanhar. Dei um start agora. De fato, esse tema pode ser um tema de prova. Enfim, o Kamala Harris, né, a vice do Trump, enfim. O Trump, quando foi presidente, ele foi muito protecionista com a indústria americana. Então, ele teve duas ações muito impactantes. Uma foi tirar os incentivos fiscais da Ford e da General Motors, duas empresas americanas, nas suas fábricas no Canadá e no México. Então, a Ford e a GM tinham, respectivamente, fábricas no México e no Canadá. Essas fábricas tinham incentivo fiscal por parte do governo americano, e o Trump disse que estava tirando esses incentivos e ele voltaria a dar os incentivos se as fábricas mudassem para o território norte-americano, com o argumento de que estava tirando o emprego do cidadão americano. O grande argumento do Trump contra a imigração é um argumento trabalhista, dizendo que os imigrantes tiram o emprego dos jovens americanos. E argumentando que os jovens que trabalham no seu primeiro emprego com características operacionais, né, com características braçais, se lavar carro, garçom, lavar prato, essas coisas, eram justamente os empregos ocupados pelos imigrantes. E o terceiro fato que comprova esse protecionismo foi a sobretaxa do aço chinês e brasileiro que o Trump fez. E aí o Brasil recorreu lá para a Organização Mundial do Comércio junto com a China. O Brasil tem a Companhia Siderúrgica Nacional, uma das maiores siderúrgicas do mundo, que foi privatizada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. É uma empresa lucrativa, mas enfim, isso é passado. E a CSN, ela existe hoje e é uma empresa siderúrgica importante. E a siderurgia chinesa ocupavam todo o mercado de aço americano. E as indústrias siderúrgicas americanas não conseguiam ter mercado. Aí o Trump sobretaxou o aço brasileiro e chinês para dar competitividade para a indústria americana. Então, quando a China ela diz que ela vai sobretaxar as importações de produtos agrícolas americanos, é para ter um protecionismo alfandegário ao seu próprio produto. Então, nesse sentido, né, a questão ela trata disso. Esse aumento é um aumento de tarifas alfandegárias. Não é supressão de medidas protecionistas, é impor. Ao contrário, né? É imposição de medida protecionista. Isenção de impostos a investidores estrangeiros, não se trata disso. E suspensão de impostos sobre importados, não. É a taxação alfandegária, a mesma taxação alfandegária que o Trump propôs no aço brasileiro e chinês, a mesma taxação alfandegária que o governo Lula discute na blusinha, a chamada taxa da blusinha. É a mesma coisa, protecionismo econômico. As estatísticas, não acho que teve muito erro. Aí, ó, menos de 25% de erro, porque o texto ele já é autoexplicativo, né? Na verdade, a alternativa A é a única que fala de tarifação. Tarifação alfandegária e a tarifação da importação. Próximo. Essa questãozinha é uma questão do tipo certo e errado, eu vou pular, porque estamos trabalhando com questões do tipo VUNESP. Há aproximadamente 10 anos, aí já se fazem 15 anos, né? A China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil. Então, há aproximadamente 15 anos. Essa questão é de 2019, estamos em 2024. Então, há aproximadamente 15 anos, o Brasil tem a China como seu maior parceiro comercial. Ou seja, estamos em 2024, 10 anos para trás, 2014, mais 5 anos, 2009, 2002, 2009, final do governo Lula. Final do segundo governo Lula, início do governo Dilma, final do Lula 2, início do Dilma 1, a China se torna o maior parceiro comercial do Brasil. Isso não tem a ver com questões ideológicas. Pode ter apressado, pode ter facilitado, mas se fosse o governo Bolsonaro, também teria se tornado, tanto é que a China não diminuiu o seu percentual de relação comercial, poderia ser o governo Fernando Henrique ou o governo Michel Temer. Né? Não existe, nesse caso, nenhuma, digamos, vinculação entre a China ocupar o lugar que ocupa e no momento que ocupou com a questão ideológica, porque é uma questão de ocupação de mercado.
Há aproximadamente 10 anos, a China se tornou, 15, né, o maior parceiro comercial do Brasil. Considera as alternativas a seguir, assinar o que não indica um dos principais produtos exportados pelo Brasil à China. Ou seja, o que o Brasil não manda para a China? É fácil essa. Vamos pensar na indústria brasileira e na força, perdão, na indústria não, no PIB. Vamos pensar no PIB brasileiro, na força do PIB brasileiro, e vamos pensar naquilo que você tem de chinês. O PIB são as riquezas de um país, e o PIB é dividido por 3 setores: o agronegócio, agricultura e pecuária, formando o agronegócio, a agroatividade rural, tudo aquilo que é plantado e tudo aquilo que é criado, né, no campo. A indústria, tudo aquilo que é fabricado, e os serviços. Serviço é tudo aquilo que não é nem... Como que você sabe o que é serviço? Serviço é tudo aquilo que não é plantado nem criado no campo e nem aquilo que é fabricado. Então, por exemplo, curso preparatório, educação como um todo, serviços, hotelaria, serviços, gastronomia, serviços, infraestrutura, internet, transporte, saúde, etc, etc, etc. Tudo isso é serviços. Então, o PIB brasileiro, ele é dependente dos serviços. A indústria brasileira é uma indústria subdesenvolvida que deu uma recuada, agora está tentando se recuperar. Então, o Brasil, ele é um país que ele estava, até muito pouco tempo atrás, em desindustrialização, que foi representada no seu ápice pela saída da Ford do Brasil. Aí agora existe uma recuperação, existe uma política de retomada do polo fabril automotivo, mas não apenas. Então o Brasil ele volta ali de forma muito tímida a ter uma industrialização. Mas a indústria brasileira corresponde ali a... Isso é muito variável, né? Então corresponde ali entre 17% e 20% do PIB brasileiro. O agronegócio, de 7 a 8%. Batendo 10, batendo 6. Ah, mas o agro não é tudo, o agro não é pop, mas o agro ele é o setor minoritário da economia brasileira. Mas nós estamos falando da 9ª maior economia do mundo. Né? Então, o agronegócio é uma indústria que tem ali 7, 8% da 9ª maior economia do mundo. Então, é muito dinheiro envolvido. Mas o fato... Eu faço uma comparação de banana com melão, mas eu acho que, nesse caso, serve muito bem para ilustrar. Pensa numa mensalidade de uma faculdade de medicina. Sei lá, 12, 13... Vamos arredondar para 13 mil reais. Uma mensalidade de um aluno de uma faculdade. Quanto que você tem que plantar, meu chapa? De soja, trigo, arroz, banana, caju, a melhor fruta do mundo, para fazer 13 mil reais. Então é óbvio que eu estou comparando coisas distintas, mas só para a gente perceber como que o serviço ele tem na intangibilidade da prestação de serviço um escalonamento de lucratividade muito maior. Isso é num voo Brasil-Japão. Serviços, né? Transporte aéreo. Quanto que tem ali de custo envolvido? De lucro envolvido? Quanto que você tem que plantar e quanto tempo você tem que esperar no agronegócio para fazer aquele dinheiro? Então, o agronegócio é uma indústria trilionária, mas é o setor minoritário da economia. E qual é o setor que está... E o Brasil não é um polo industrial, principalmente um polo de eletroeletrônicos. Fabrica, porque o Brasil é muito grande, mas não é um polo de excelência. Portanto, o Brasil manda carne para a China, porque é agronegócio. O Brasil não manda eletrônicos para a China, e nesse caso, o caminho é o contrário, né? Eu não tenho um celular chinês agora, mas antes eu tinha. Eu perdi meu celular, que fui comprar um rápido, literalmente eu entrei numa loja e falei pro cara, você tem um celular bom e barato de R$1.000? Falei desse jeito, porque eu ainda ia comprar, mas eu não tinha tempo e eu precisava de celular. Eu trabalho com celular também, né? E ele, esse aqui, R$1.000, Xiaomi. Não tô fazendo propaganda, é um exemplo. E durou. Assim, cumpriu o papel até eu comprar um outro que eu criei por conta de câmera, qualidade de gravação, etc e tal. Então nós compramos produtos chineses. Não é ferro, não é petróleo, não é soja, porque tudo isso aqui é agroindústria e siderurgia, em que o Brasil tem excelência. Acho que não teve muito erro, porque é meio óbvio, né? É só você pensar, eu tenho produtos eletrônicos chineses, ou o Brasil manda para... Teve mais erro do que eu imaginei.
Eu aqui fazendo discursinho e teve mais erro do que eu imaginei. Alguns responderam. É que teve pouca gente respondendo a questão, né? Mas teve mais erro do que eu imaginei. Próximo. Ó, tem um texto associado aqui. O texto associado é uma colagem, né? Da Folha de São Paulo. E essa colagem da Folha de São Paulo diz o seguinte: leia as afirmações a seguir sobre a situação atual da China. Ó, é uma questão de 2010, é uma questão de 14 anos atrás, mas eu quis trazer aqui porque ela é curiosa sobre a base do que ela trata e o que mudou. Essa é a minha preocupação, né, do ponto de vista econômico. Leia as afirmações sobre a atual situação da China. E aí, para a gente ganhar tempo, a gente vai lendo e já dizendo se está errado ou certo. A expansão econômica da China é expressiva desde o final dos anos 70, quando o país adotou reformas econômicas importantes, adotando algo que é meio inédito na história da humanidade. É um comunismo de mercado. Porque a União Soviética era fechadíssima, indústria muito particular. Quando abriu a indústria, chegou o Lada para o Brasil. Quem comprou um Lada? Eu. Lada, né? Carro resistente, anda lá na neve, sei lá, passa por cima do pé grande. E é um carro para a vida toda. Essa era a propaganda do Jeepinho da Lada. E eu fui comprar, achando que era carro para a vida toda porque era resistente. Depois eu percebi que era carro para a vida toda porque você nunca conseguia se livrar do carro. Saudades do Ladinha. Mas também com 18 anos de idade, né, meu irmão? Carrinho, tudo é festa, né? Mas, enfim. E a China não. A China é uma economia de mercado, né? Uma economia comunista de mercado. Inédito na história da humanidade. Gostaria muito de saber o que Vladimir Ilyich Lenin pensaria sobre o assunto. Então, a primeira afirmação está certa. A transformação da China, país de aproximadamente 1,35, hoje tem 1,4, né? Bilhões de habitantes, já é um dos temas mais estudados no mundo. Perfeito. Todo mundo estuda a China. Eu estou pensando em fazer chinês. Não tenho tempo, mas eu gostaria de fazer. Então, todo mundo estuda a China, todo mundo fala sobre a China. E a China, ela deixou de ser um país mais populoso do mundo. Isso, por incrível que pareça, é um elemento de desenvolvimento. Porque a hiperpopulação, ela é um elemento de subdesenvolvimento. Vide a Índia, que hoje é o país mais populoso do mundo, tendo passado em 2023 a China. São os únicos 2 países no mundo que têm mais de 1 bilhão de habitantes. Então, essa aqui está certa, mas eu pulei a 2, né? Desculpa, vamos pular 2. Com o avanço do crescimento do PIB da China, alcançou índices de riqueza per capita. Não. A China tem muita pobreza, né? E a China tem muita gente. Então você tem muita desigualdade na China, mas muita desigualdade na China, se não tem um crescimento considerável do PIB per capita. Uma das explicações da divulgação para o sucesso da China está na falta de adotar, junto ao modelo econômico de base estatal, mecanismos importantes de economia de mercado, suprindo qualquer oposição ao seu projeto de resgate de potência. Perfeito. A ascensão chinesa pode ameaçar o restante do mundo pela corrida de matérias-primas e pelos riscos ambientais relacionados ao crescimento econômico. A China, ela consome muita matéria-prima porque a indústria chinesa é muito forte. Então, muitas vezes, um polo fabril subdesenvolvido como o Brasil, ele tem, e como a Índia, apesar que a Índia está crescendo também, né? Está entre as 5 maiores economias do mundo. Um polo fabril como o Brasil, às vezes ele pode ter dificuldade de matéria-prima, justamente porque a China demanda muito e é mais fácil você vender para quem compra num volume maior. Então essa é uma das afirmações. E outra, né? A China, assim como os Estados Unidos, resiste absurdamente a pactos ambientais, né? Então a China e os Estados Unidos, independente do governo americano, resiste muito a qualquer pacto de diminuição de geração de dióxido e monóxido de carbono na indústria, porque são países desenvolvidos do ponto de vista industrial, e se elas fossem alterar para uma economia verde, seria um processo muito mais penoso e difícil para a reestruturação de processo produtivo do que um país em desenvolvimento. Então só a 2 está errada, porque não aumentou o PIB per capita. Acho que teve muito erro. Teve, mas não, né, 35%, uma questão de grau de dificuldade intermediário. Beleza? Então, estude sobre a China, assista o documentário da Netflix, ganhou o Oscar chamado Indústria Chinesa, que conta a história de uma empresa americana, uma empresa chinesa, que comprou uma empresa de para-brisas nos Estados Unidos. Então mostra a relação ali, né, o choque cultural entre chineses e americanos. A indústria fica nos Estados Unidos e os donos gerentes são chineses, beleza?
Um ótimo sábado para vocês, muito obrigado pela presença, pela paciência. Teremos outro simulado do TJ, pode aguardar. Abraços, força e honra, até a próxima.